tem uma forma X, uma forma... um bilinear, uma expressão bilinear. Daí tira e perde, tira parado, tira com A, tira tudo ali. Então, mas digamos, claro, tem uma big fórmula, você tira tudo dali. Eu tenho medo que a trem seja uma big fórmula de Gil, eu quero retirar ele junto às duas coisas. Mas essa é a ideia. A teoria de cordas, o que você pensa dela? Se ela serve para alguma coisa, poderia ser, por exemplo, para unificar. Então, se ela é tão unificadora, que ela mostre que tudo sai dela. Se ela não mostrar, ela está perdendo o valor dela, porque ela se impõe imperialisticamente para dizer, ó, eu chego aqui, eu unifico tudo. Se ela não unificar... Uma coisa quando é álgebra, que nem essa fórmula cônica, que você bota uma álgebra, coisa é uma física. Você vai ter uma equação lá, tem um mecanismo de... Na física eu cheguei a essa equação. Agora, se eu escrevi uma álgebra, claro que uma álgebra... Mas assim mesmo, Dória, eu também estou colocando para vocês saberem que existem outras realidades no eletromagnetismo, mas não estou dizendo que é fatalmente correto que só teoria de cordas dê isso. Não pensem que eu estou querendo colocar a coisa dessa forma. Se eu estou sendo interpretado desse modo, vocês não estão lendo o que eu estou dizendo. Eu estou mostrando para vocês panoramas. Eu não estou aqui votando em nenhum. Não estou dizendo, a supersimetria pensa assim, porque eu acho que vocês é que têm que pensar. Não sou eu que vou dar a resposta para vocês. Tem que ser um pouco de gente inteligente. Então, se chegar aqui para eu doutrinar vocês, aí, teoria de corda, não. Teoria de corda diz isso, supersimetria diz isso, teu modelo diz isso. Todo mundo aqui é inteligente e qualificado para escolher o que quer fazer. Não sou eu estou aqui advogando em favor de nada. A teoria de corda deu isso. Leva isso por causa disso. Você pode dizer, bom, leva isso por causa disso, mas eu acho uma porcaria a teoria de cordas, eu acho uma grande confusão matemática que não me leva a nada. É o teu direito. Tem gente que pensa assim e abomina as teorias de corda. Tem gente que fala, não, teoria de corda tem tudo. Então eu não estou querendo aqui vender para vocês partidos e dizer, ó, se filia isso. Eu estou mostrando para vocês, ó, que às vezes vocês, num curso como esse, não tem a oportunidade de discutir essas coisas. Vocês vão ficar no Jackson, olha lá. Assim mesmo, se fizer o Jackson todo também. Então, aí, quer dizer, o mundo não termina ali. Então, estou dizendo para vocês, ó, existem outras maneiras de ver. Teoria de cordas diz isso, supergravidade diz isso, unificação diz isso, Kaluza-Klein diz isso, dimensão extra diz isso, não linearidade diz isso. Então vocês vão ver vários, eu estou colocando para vocês aqui, são vários panoramas, para vocês se orientarem e dizer, ó, eu quero isso, eu acho mais interessante isso tem ressonância com a maneira de eu pensar, eu acho que isso pode ser mais interessante. Então é isso que eu estou querendo colocar. Estou dizendo que teoria de cordas é a solução. Teoria de cordas também dá isso, mas não dá milhares de outras coisas que ela prometeu dar. Até hoje ninguém conseguiu unificar. A teoria de cordas ela veio para unificar e até hoje ela não unificou. Ela resolveu o problema da gravitação quântica, mas não resolveu o problema da unificação. Então, a teoria de cordas vai ser jogada fora porque ela não unificou? Não, talvez a gente ainda não saiba como da teoria de cordas unificar. Ou então você vai dizer, não, se ela não unificou até agora, não vai unificar mais, eu estou em outra, eu saio disso, pulo o barco e vou para outra coisa. Teve gente que já deixou o barco por conta disso. Estou só querendo colocar vocês dentro desse panorama. Escolham a física de vocês. Eu posso apresentar aí 35, 36, 37 eletromagnetismos para vocês escolherem aqueles que vocês acharem fisicamente mais interessantes e consonantes com a tua maneira de ver a física. Todo mundo aqui tem todo mundo aqui tem uma individualidade. Eu gosto de física mais nessa direção. Eu acho bacana essa física estranha de dimensões extras, essa viagem das dimensões extras. O cara fala, não, eu quero a física de laboratório. Física para mim é o que eu meço, não é o que eu penso. Pensar é uma coisa, medir é outra. Então, estou deixando vocês à vontade, tá certo? Eu não estou vendendo o barato da teoria de corda. Tá? Só para deixar claro que você já me conhece, mas às vezes o estudante que não conhece pode estar pensando que o curso de eletromagnetismo é baseado em teoria de cordas. Não, eu estou dizendo quais são, eu dei para vocês vários cenários de onde isso sai. SUSY, cordas, supergravidade, torção e gravitação, matéria condensada com defeitos topológicos. Então, isso aí tem vários cenários, as mesmas equações, elas podem se adequar a diferentes cenários. Claro que em cada situação, esses parâmetros vão ser interpretados de um modo. Mas é o mesmo conjunto de equações que pode ser adaptado a vários cenários, mudando as interpretações e as origens desses parâmetros de fundo, certo? É isso que eu estou querendo dizer. Fala. Duas coisas. O parênteses ele fecha aonde? Aonde? O qual? O Gui? Isso. Não, eu tinha pegado essa equação toda e multiplicado escalarmente por ela. Tá. Eu tinha feito isso. Tá. Aí eu esqueci de apagar. Tá. Outra coisa, e a toda? Teoria do todo. Oi? Essa teoria do todo.
teoria de tudo. Geralmente o que é chamado de Theory of Everything é a teoria de cordas. Então você pensa na teoria de cordas como uma teoria de tudo, tá? Mas ela ainda não deu tudo. Tá? Uma das grandes coisas que ela deveria dar era a unificação. Você ainda não tem um cenário unificado a partir das cordas. Você ainda não mostrou a unificação a partir das cordas. Essa teoria que foi criada por aquele Michio Não. Não. Essa teoria não é a teoria dele, não. A teoria de cordas, quer dizer, tem várias pessoas que colocaram a mão. Na verdade, a teoria de cordas veio da década de 70, depois ela passou por um processo de reorganização, colocando mais simetrias, que foi as chamadas cordas de Green-Schwartz, depois vieram as cordas heteróticas do grupo de Princeton. Hoje, então, a gente tem 5 teorias de cordas. E aí a questão é, será que essas 5 teorias de cordas não são 5 variantes de uma única teoria, que é o que o pessoal chama de M-theory, teoria mãe, teoria M. Mas ninguém provou também isso. Aí isso é especulativo. Tá certo? Eu vou contar uma história. Oi? Essa coisa de teoria de tudo, a história dela, assim, ela não repara. A história dessa teoria de tudo foi 1937, né? 38, né? 38. Primeiro teve um congresso em Viena, enfim, uma história na época lá do Dirac. O Klein. Bom, daí com Einstein um pouco morreu, né? Com a morte do Einstein. Daí, em 1981, agora lá em Cambridge, o Hawkins ganhou a cadeira do Newton. Eu estava lá na época. Daí ele deu uma conferência sobre a teoria de tudo. Quem? E aí que aparece a coisa da teoria de tudo, e ele botou a supergravidade. Então ele assim, juntou tudo, né? Você falar melhor do que eu. Quantidade de partículas, normas, etc. Mas daí que houve esse revival de teoria de tudo. E daí depois agora daí cordas, etc. Como a supergravidade foi ultrapassada, ficou com essa. Mas essa imagem veio muito do Hawkins. E antes vinha do Klein. Oscar Klein. E? Oscar Klein. Era um sueco. O Oscar Klein, exatamente. Ele fez em 38, né? Então ele apresentou nessa conferência de Varsóvia um paper chamado Theory of Everything. Então nesse modelo dele, ele unificava tudo que se sabia na época, 38, teoria de campo físico, todas as partículas conhecidas. Então, o elétron e o pósitron, o fóton, o próton, o nêutron, os neutrinos, os pios, os pi, mais, menos, zero, e o muon. Então essas são as partículas conhecidas na época. Essas aqui ainda eram hipotéticas, não tinham sido descobertas. E essas aqui também eram partículas previstas por Yukawa, ainda sem descobrimento. Então, na verdade, ele tinha o elétron e o pósitron já tinham sido descobertos, o fóton, que é o Compton de 1924, o próton foi descoberto em 19, o nêutron em 32, os neutrinos foram propostos em 30, mas ainda estavam sem serem descobertos até 56. Os mesons pi foram descobertos no final da década de 40 e o muon que tinha sido descoberto em 36. Então, Oscar Klein fala que se o mundo das partículas é esse, as interações que estão envolvidas aqui são interação eletromagnética, interação nuclear forte, interação nuclear fraca e gravitação. E aí também ele colocava aqui a partícula hipotética, que era o grávido, os grávidos. Também hipotéticos, em 2. Então, até hoje não foram descobertas. A gente já descobriu as ondas gravitacionais, mas ainda não os grávidos, né? Então, ele fez uma teoria para tudo, todas as interações. Então, ele faz um modelo de 5 dimensões, unificando todas essas. Então, isso aí que ele chamou de teoria de tudo. E aí, como o Dória falou, em 81, quando o Hawking, né, repropôs essa nomenclatura de teoria de tudo, pensando nas cordas já, que as cordas seriam... Ele falava de supergravidade. Supergravidade. Na verdade, era supergravidade. Ele enchia, isso aí era, eu acho que tinha 90 partículas. Era, que a luz é clara e supergravidade. E aí ele repropôs
expõe isso em 81, e aí a coisa ganhou. E aí com a teoria de cordas em 84 explodiu que teoria de cordas seria teoria de tudo. Agora, quem quiser olhar esse paper do Klein, ele está publicado, eu acho que quem fez uma republicação dele foi o David Gross. Nos arquivos, você lembra do Jay Gross, o Gross foi o Prêmio Nobel de 2008, né? Sobre a liberdade assintótica, né? 2008, então o Gross, ele relança esse trabalho aqui, vocês podem encontrar isso nos arquivos. FTH, David Gross. Eu acho que ele colocou um artigo dele é Oscar Klein. And the Theory of Everything. Mas vocês acham certamente. Então esse paper do Gross, ele retoma esse trabalho, ele reapresenta, porque esse trabalho ficou perdido durante praticamente uns 30 anos, eles foram redescobertos na década de 60. E esse trabalho aqui, ele não foi publicado em revista, ele ficou nos anais de uma conferência que foi feita em Varsóvia em 38, e a guerra vindo logo. Eles imprimiram os artigos quando não tiveram tempo de distribuir os processos. Então os processos ficaram perdidos, foram reaparecer na década de 60 nos porões de uma velha biblioteca lá em Paris. E aí descobriram por acaso, e aí viram que era uma conferência muito importante, porque nessa conferência tinha ido todo mundo dessa época. Tinha ido Dirac, Heisenberg, Brillouin, Bohr, todo mundo que era da física de partículas, todo mundo estava envolvido com essa. Claro, o Einstein não foi não, mas todo mundo que estava envolvido com essa discussão de partículas e campos e unificação foi nessa conferência de 38. Então tem muitos escritos interessantes ali. E o artigo assim, que fechou, que fez o fecho da conferência foi o artigo do Klein sobre unificação. Nos livros, os lugares, filmes, né? Isso é a conferência do Hawkins, é uma maracanã cheia. Imagina, né? Assim, além do primeiro Hawkins. Depois do título, né? No Chile, a palestra dele teve que ser no estádio de Santiago. A palestra dele no Chile foi no estádio de Santiago. Foi. Teve até a orquestra sinfônica para fazer a abertura. Foi assim, um espetáculo, assim, tipo a abertura de Jogos Olímpicos. Aí depois o governo chileno pagou uma esquadrilha de aviões da Força Aérea para levar ele e os participantes VIP da conferência para a Patagônia. E aí eles fizeram outro evento na Patagônia também. Ele foi quando ele ficou, acho que o rock no Chile, cara, ele foi mais do que um rockstar. Eu acho que nem o Michael Jackson faria sucesso no Chile como ele, cara. Ele teve que ir para o estádio de futebol. A gente disse que encheu o estádio de Santiago. Isso foi quando? Essa conferência do rock foi mais ou menos, nós estamos em 2016, deve fazer bem uns 10 anos. Então vamos lá. Foi do governo. Quem bancou tudo foi no primeiro governo da Bachelet, da Michelle Bachelet. Primeiro governo, não nesse agora. Depois veio o Pinheiro, não sei o que, ela foi o primeiro, acho que foi na década de 2004, por aí, alguma coisa assim. E o Hawkins, ele tem o humor inglês. Sim, ele então ele é satírico, assim. Sim. E daí ele é uma figura, né? Então, só para acabar a aula agora, eu vou deixar para a próxima aula a gente continuar, é só o seguinte, na próxima aula vamos trabalhar as relações de dispersão. Como se propaga uma onda eletromagnética plana monocromática nesse eletromagnetismo. Então, uma onda eletromagnética plana, tá? Monocromática. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar, tipo uma onda plana, pegar uma solução seja do tipo, aqui em cima, campo é, assim é zero, aí kx menos ômega assim. E campo E, zero, aí kx menos ômega t. Daí, vamos colocar essas soluções aqui. Então vocês estão vendo que as exponenciais vão todas se cancelar. As exponenciais vão todas se cancelar, mostrando que realmente eu posso ter uma onda plana solução. Só que
Por exemplo, nessa equação aqui, a divergência de E, ela vai produzir um I kappa escalar E0, depois aqui mais psi escalar B, I mais psi escalar B0 igual a zero, tudo lá. Depois a outra equação vai dar o de sempre, né? Rotacional de E vai ficar I kappa vetorial E0 igual a menos dB dt, vai ficar I ômega B0. Só que a gente já começa a ver que o B0 é ortogonal ao campo magnético e ortogonal ao campo elétrico e a direção de propagação. Divergência de B igual a zero, então é compatível com essa equação, K escalar B0 igual a zero, automaticamente sai daqui. E a última equação, que é o rotacional de B, então, que é I kappa vetorial B0, todas as exponenciais se cancelam. Mas I B0 menos psi E0 e dessa forma, né? Igual a 1 sobre C2, ela vai produzir aqui menos I ômega T, né? Menos I ômega sobre C2 E0. Então, a gente tem esse sistema aqui agora. Se não tivesse essa anisotropia, a gente teria isso igual a zero, isso não tem, e aí eu teria a famosa relação de dispersão, não é? O campo elétrico. Aqui a gente vê o campo elétrico já não é mais ortogonal de direção de propagação. Eu já ganho um modo longitudinal. O campo magnético, sim, ele é ortogonal ao E0 e ao K. Mas o campo elétrico não, tem uma componente longitudinal, que é o campo magnético, tá certo? Então, a gente todas têm chance de alguma medida, né? Tem. E eles têm alguma? Tem vários baldes em cima dos parâmetros. Tem medidas em astrofísica, tem medidas em cavidades ressonantes, tem medida em sistemas atômicos, tem medida em sistemas geomagnéticos, tem várias medidas em cima desses parâmetros. Quer dizer que Marx está balançando? Tá, Marx dá. São novos tempos, né? Mas nunca não vai sofrer impeachment, não, porque Marx é sempre Marx. Né? Então, o que a gente vai obter daqui na próxima aula são as relações de dispersão. Quer dizer, se não houvesse os termos de anisotropia, a relação de dispersão sairia fácil. Porque, por exemplo, aqui a gente teria esse E0 aqui, essa equação, eu pegaria essa equação aqui, né? Multiplicaria aqui, a primeira relação simples aqui seria essa aqui. A gente, por exemplo, poderia multiplicar então essa equação aqui, K vetor B0, B0, isso. B0, isso aqui não tem, isso aqui não tem. O E0 está aqui, eu substituo, por exemplo, se eu pegar essa equação aqui, K vetor, pego essa equação aqui e multiplico por K. Vai ficar K B0. Isso aqui não tem, porque no caso do Marx ainda, sem isso, sem isso. E aqui fica K B0. K B0 é B0. Então, se a gente pegasse essa equação aqui, sem máximo, só máximo, sem isso aqui, multiplicasse por K0, eu teria I kappa vetorial B0. Isso aqui não tem, igual a menos I ômega sobre C2 kappa vetorial B0. Mas aí, kappa vetorial é 0, é ômega B0. Então nós teríamos vetor B, vetor C, A escalar, kappa escalar B0, K é 0, kappa escalar B, menos I, kappa 2, B0. Desse lado aqui eu teria menos I, ômega 2 sobre C2, B0. Então, isso aqui vale para qualquer B0, então eu teria que isso aqui cancela com isso, então eu teria que ômega igual ao módulo de kappa vezes C, que é a famosa relação de dispersão para as ondas eletromagnéticas livres no vácuo. A frequência está ligada ao vetor de onda desse módulo, é ortogonal a K, porque não tem esse termo, B é ortogonal a E e K, então fica aquela famosa descrição que a gente tem aí nos livros de física básica, né? Tem a propagação aqui do campo elétrico,
do campo magnético, né, vibrando nessa direção ortogonal, a direção de movimento. Agora a coisa muda, o meu campo elétrico vai ganhando inclinação. Já não é mais ortogonal, está mais ou menos assim. Tem uma componente ao longo de capa. E a componente dele ao longo de capa é uma medida do campo magnético da isotropia. Então agora eu tenho que fazer essas relações de dispersão. Mas só que agora, quando eu botar aqui, capa B0, capa sigma E0, aí eu tenho que ver como é que eu vou operar essas equações. Nós vamos obter uma relação de dispersão. Na próxima aula vamos trabalhar a equação de dispersão que sai daqui e mostrar que aqui aparece um fenômeno chamado birrefringência. A birrefringência é a onda livre do vácuo, ela tem diferentes velocidades de propagação se ela estiver polarizada para a direita ou para a esquerda. Quer dizer, as ondas circularmente polarizadas, elas passam a ter diferenças de velocidade. A velocidade da onda para a direita é diferente da velocidade da onda para a esquerda. Então, o modo de polarização afeta a velocidade de propagação da onda. Esse fenômeno a gente chama de birrefringência. Na matéria condensada, esse fenômeno é bem conhecido, birrefringência e trirrefringência. Então, esse fenômeno da birrefringência é muito estudado pela astrofísica, porque se eles medem birrefringência, de uma certa maneira eles estão sabendo se esse cenário, por exemplo, é bom para descrever a luz que vem de certas galáxias, ou a radiação X que vem de certas galáxias. Então, na aula que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho mais de detalhe as relações de dispersão, velocidade de grupo, mostrando como a velocidade vai depender da frequência também. Tem vários fenômenos aí, tem inclusive o chamado fenômeno da tired light, que é a luz cansada. Então tem um fenômeno que a luz se cansa. O fenômeno da luz cansada é justamente um fenômeno desse tipo. À medida que a frequência vai aumentando, a velocidade da luz deve diminuir. Então a luz, à medida que ela ganha mais frequência, ela fica mais preguiçosa. Ela começa a caminhar com menor velocidade. Então, Oi? No vácuo. Então, esse é o da anisotropia. Você tem vácuo, mas você tem uma anisotropia que não precisa ser material, isso faz a diferença. Então, na aula que vem, nós vamos trabalhar um pouco esses conceitos, né, que são importantes para quem está, por exemplo, ligado a essa discussão de estudo, né, de as relações de dispersão na astrofísica, para poder tentar entender o meio intergaláctico. E outras coisas também. Na matéria condensada também, isso tem sido bastante aplicado no estudo de vórtices e materiais magnéticos e supercondutores. Então tem uma série. Esse cenário é interessante por isso. Por exemplo, em gelos de espinho, o aparecimento de monopolos magnéticos no gelo de espinho, por exemplo, já foi detectado em 2010. Então, quando você tem monopolos magnéticos em gelo de espinho, esse cenário, se tem uma anisotropia do material, isso pode produzir no material certas modos de vibração, pode produzir no material certos modos de propagação que tem carga elétrica fracionária. Então, tem muitos fenômenos físicos interessantes que têm sido importantes em relação, por exemplo, à própria física de material. Eu acho que isso é uma coisa bem nova, bem interessante, que vale a pena discutir um pouquinho. Eu vou dar, claro, não vou falar tudo, vou dar referência também para vocês, né? E aí vocês podem, a partir das aulas aqui, buscar boas referências, certo?